No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Peter e sua família acabaram sendo vítimas de um roubo na sua própria casa, e durante isso ele teve a brilhante ideia de contar um pouco da história de seus antepassados. Quando Peter descobriu que ladrões haviam invadido sua casa, ele teve a ideia de levar sua família até aquele pequeno quarto do pânico. E nesse meio tempo, além de ter arriscado a vida da própria filha, Peter também contou a história de alguns de seus antepassados, indo desde aquele familiar distante que nasceu na época da escravidão, até mesmo aquele outro que era o irmão de ninguém menos que um pintor austríaco. O episódio começa com o Peter assistindo televisão tranquilamente, até que chega a ser questionado se já havia escovado seus dentes. No entanto, como ele não estava nem um pouco afim de fazer aquilo, e mesmo com Aloysio insistindo para que escovasse os dentes antes de dormir, ela acabou não tendo outra escolha a não ser fazer isso por conta própria. Porém, durante isso eles acabam escutando um barulho de janela quebrando. E após o Peter pegar seu bastão de beisebol e descer poucos degraus da escada, eles enfim logo descobrem que alguns homens haviam invadido a sua casa. Em seguida, Meg apareceu ali falando sobre o barulho que chegou a escutar, e acabou confundindo seu pai com ele a golpeando com o bastão. Após isso, ele mandou que todos fossem para o sótão rapidamente, e a família foi pega de surpresa com aquele objeto no cômodo da casa, com o Peter falando que mandou construir o quarto do pânico há um tempo atrás, pois assistiu a um filme tão ruim que resolveu correr para um lugar que o mesmo não existia. Em seguida, a família logo entrou naquele quarto do pânico, mas acabam descobrindo que não poderiam chamar a polícia enquanto estivessem ali dentro, com o Peter acalmando a todos falando que não iriam bater as botas, pois teve a ideia que eles poderiam se alimentar uns dos outros nesse tempo. Mas antes decidiu contar a história do começo da família Griffin, iniciando com a criação do universo daquela forma bem inusitada. Em seguida partimos para a evolução dos animais durante vários anos, e até chegou a mostrar a teoria da evolução apresentada pela igreja. Naquela mesma época um meteoro atingiu a Terra transformando tudo em gelo, porém logo depois a mesma descongelou e deu início à Era dos Homens das Cavernas. Durante isso Peter das Cavernas falou com o Brian sobre sua invenção, mas revela que ninguém havia dado a importância que lhe merecia, chegando a descobrir que poderia ficar milionário com a roda, e também que provavelmente não sabia vender a sua invenção. Após isso Brian resolveu lhe dar uma força na apresentação do seu produto, porém Peter acaba não convencendo nem mesmo o Joe daquela época. E então, quando tudo parecia estar perdido para sua invenção, Brian chegou a ter a brilhante ideia de usar o corpo atraente da Lois para vender a roda, o que no final de tudo acabou dando mais do que certo, e até o Stewie apareceu ali demonstrando a raiva que sentia pela Lois. Após isso Peter comenta que tiveram muitos Griffins importantes em toda a história, inclusive o Moisés Griffin que tirou os judeus do Egito. Nessa história o mesmo comentava sobre a longa jornada, porém ao menos levaria todos os judeus para a liberdade. Em seguida, ao falar que precisariam entrar no Mar Vermelho e nadar até o outro lado, os judeus logo comentam vários motivos que os impediriam de fazer aquilo, não deixando outra opção para o Moisés a não ser abrir o Mar Vermelho para passarem. E um tempo depois, Moisés resolveu fazer uma parada para inventar algumas regras importantes. Porém, logo na primeira oportunidade os judeus acabaram desobedecendo um dos mandamentos. Após isso Lois questiona se poderia parar com as histórias por um instante, pois precisariam arranjar alguma comida para ficarem ali dentro por um tempo. Com isso Peter acaba mandando que Meg fosse buscar comida, e Brian falando que se ela passasse pela ventilação poderia ir pedir ajuda. No entanto, a garota obviamente se recusou a fazer aquela tarefa arriscada, com Peter mandando a família toda cuspir nela para facilitar a passagem, e em seguida a jogou sem nenhum preparo pelos dutos de ventilação. Algum tempo depois, enquanto Lois questionava se Meg havia conseguido passar pelo buraco, Peter então resolveu dar uma olhada nas câmeras para obter a resposta, mas infelizmente acabou ativando o alto-falante fazendo os ladrões pegarem a Meg, e eles até chegaram a confundir a garota com o filho da família. Após isso Lois, ao pedir que Peter fizesse algo para ajudar a Meg, ele chegou a ter a brilhante ideia de continuar com as histórias, pois ver a sua filha sendo capturada por homens maus o fez lembrar de uma história, e falou um pouco sobre o seu outro ancestral Griffin, mostrando suas raízes antes de se tornar um escravo. Situado na África em uma pequena vila, seu antepassado fazia parte daquela tribo da região, e durante isso, após o Quagmire falar sobre seu encontro com uma garota de baixa estatura, Nate revela que precisaria ir atrás de alguns troncos para fazer um tambor. Durante isso aquele macaco lhe aconselhou que não ficasse por perto, pois havia visto alguns homens brancos colocando armadilhas no local. Porém Nate acaba não levando a situação tão a sério, e no fim acaba sendo capturado por aquele homem branco familiar. E momentos depois, naquela incrível viagem de barco, enquanto Nate brincava com o Quagmire sobre qual cor estava vendo, ele também acaba descobrindo que uma de suas algemas estava solta, e junto de seus amigos resolveram dar ao capitão do barco o que ele merecia. Mas um tempo depois
ele acabou indo trabalhar em uma plantação no sul, falando sobre o quão atrasado era a região em diversos aspectos. Durante isso, Nate foi conversar com um dos responsáveis sobre a situação, pois não sentia que estava sendo bem tratado naquele trabalho. Em seguida, ele acabou conhecendo a belíssima filha do dono da plantação, e era o tipo de mulher com quem faria várias loucuras eternamente, chegando até a falar sobre seus dois amigos dentro do sutiã. Mais tarde naquele dia, Nate resolveu jogar algumas pedras na janela dela para chamar atenção, até que acabou precisando jogar o seu cavalo para que ela acordasse. E durante isso, além de ter se apresentado falando que trabalhava para seu pai, ele acabou fazendo ela dar umas gargalhadas com uma piada de duplo sentido. E no fim a chamou para fazer umas brincadeirinhas diferenciadas. 15 anos depois, os dois já haviam formado uma grande família, porém naquele mesmo momento o dono da plantação acabou os encontrando, com Aloys confrontando seu pai falando que eles dois se amavam. No entanto, como ele estava totalmente sem paciência para conversas, Nate acabou precisando lhe nocautear com uma frigideira, e aproveitou a distração para fugir junto de sua família e também com a ajuda de um amigo. E com a sorte ao seu lado, Nate conseguiu chegar em uma cidade no norte do país, e para se vingar dos brancos pelo sofrimento que foi trabalhar naquelas plantações de algodão, ele acabou criando o departamento de trânsito para infernizar suas vidas. Após isso, Lois pediu que ele parasse com aquelas histórias, pois precisariam sair dali para também salvar a Meg dos ladrões. Durante isso, Peter acaba encontrando um sinalizador em uma das caixas, e ao invés de ter usado o mesmo para pedir ajuda às autoridades mais próximas, ele apenas disparou o sinalizador acidentalmente, ligando o alarme de incêndio, com Aloys percebendo que eles iriam se afogar com toda aquela água. Mas felizmente Peter já havia pensado nisso e distribuiu aqueles paraquedas, mas só estava usando os mesmos para distrair eles e colocar a única roupa de mergulho. Após isso, ele voltou com a ideia de contar histórias dos antepassados, e agora iria falar um pouco sobre seu bisavô, que foi um grande astro do cinema mudo nos anos 20. Durante isso, chegamos a ver um de seus filmes que alavancou a sua carreira, em que seu bisavô acabava com o olho roxo em várias situações. Em seguida, Peter falou que seu bisavô era uma das pessoas mais importantes do cinema, mas acabou tendo um fim trágico no meio de um jogo de cartas. Após isso, Lois voltava a comentar sobre a situação da família, mas esperava que ao menos a Meg estivesse bem lá embaixo. Durante isso, a garota chegou a comentar sobre ser revezada pelos ladrões, ao mesmo tempo que eles ficavam enojados apenas imaginando em se relacionar com ela. Em seguida, Meg acabou exagerando na tentativa inusitada, e acabou deixando um dos ladrões até bastante assustado. Enquanto isso, Peter comenta sobre seu último antepassado, que teve uma história chamativa, pois o mesmo era o irmão preferido de ninguém menos que o bigodista. Durante isso, ele conversava com seu irmão sobre o que estava fazendo, ao mesmo tempo que o fazia perder a paciência com seu comportamento irritante. Em seguida, após o seu irmão ter feito um comício falando com seus seguidores, o mesmo chegou a comentar com sua companheira sobre o quão insuportável era o seu irmão, até que ele acabou chegando ali novamente sendo bastante irritante. Inesperadamente mandou o seu irmão e a companheira para jogarem no Vasco. Após isso, a família chegou a ser salva pelo Joe e seus colegas policiais, mas também acabam descobrindo que Meg seria levada presa, pois os ladrões resolveram denunciá-la pelos seus comportamentos questionáveis, e assim a família terminou o dia não da melhor forma possível.